Bom dia, antes de tudo. Queria falar o seguinte, primeiro a gente convidou a senhora para conversar sobre a sabatina do Cássio Marques, marcada para amanhã, a qual a senhora vai presidir a sessão. Mas antes a gente queria te ouvir, aproveitar essa conversa minha com o Otávio a respeito da situação do senador Chico Rodrigues e essa articulação, senadora, para que ele se afaste, portanto, evitando que a decisão do STF, que deve ser referendada amanhã, do ministro Barroso, bata no plenário do Senado e vocês tenham que decidir a respeito dela. Bom dia, Júlia, bom dia, Otávio, bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, a questão de licenciamento, da licença ou do afastamento do senador é uma questão que é interna, não só dele, como do partido. Mas a grande questão, que eu acho que precisa ser colocada, até numa defesa aí do Senado, é que o mesmo ministro, que é o ministro Barroso, que pediu o afastamento do senador, achou por bem, em caráter liminar, uma vez que se trata de um mandato eletivo, achou por bem levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o mesmo ministro que pediu uma providência do Senado, que é a análise dessa decisão dele de afastamento por 90 dias, foi o mesmo ministro que disse que, antes disso, nós estamos levando para o plenário, através do presidente do Supremo, para que possa ser deliberado em caráter coletivo por todo o plenário do Supremo Tribunal Federal essa questão. Então, até amanhã, nós temos que aguardar a decisão do Supremo para, a partir dela, nós tomarmos uma providência. E eu advogo que nós tomemos essa providência. Mas nós temos que aguardar até amanhã, por quê? Porque o Supremo pode referendar a decisão do ministro Barroso e, imediatamente, eu advogo que nós temos que levar para o plenário e votar essa questão, ou o próprio Supremo pode tirar essa questão da nossa mão e dizer, olha, o afastamento temporário ou não é ilegal, ou não é apropriado, ou não deve seguir. Nesse aspecto, e se isso acontecer, e tão somente se isso acontecer, eu advogo que o Conselho de Ética precisa ser instalado imediatamente, não só para que se apure os fatos que são graves, mas principalmente também para que se dê ampla defesa e contraditório ao senador. E com isso, não só os membros do Conselho de Ética, mas os senadores também possam deliberar. Por quê? Porque o que está em jogo não é só a vida parlamentar do senador Chico Rodrigues, mas também a imagem do Senado Federal. A sociedade exige uma resposta, essa resposta precisa ser dada por aquele que é eleito pelo povo. Senadora, só antes de passar a palavra para o Otávio, para a gente entender, com essa instauração imediata do Conselho de Ética, o Conselho, de qualquer maneira, tem uma fila de processos, né? Tem que seguir uma ordem. Esses processos têm que ser analisados, não adianta passar o do senador Chico Rodrigues na frente dos outros, ou é possível fazer uma inversão na pauta? Eu não faço parte do Conselho de Ética, nunca fiz parte do Conselho de Ética, mas o pouco que conheço do regimento interno e da casa, estou no Senado há 6 anos, por acordo de líderes ou por vontade da maioria dos presentes, ou maioria absoluta de quem está votando, todas as alterações regimentais podem ser feitas por caso concreto. Nós não podemos, por vontade de uma minoria ou vontade da maioria dos presentes, mudar, por exemplo, preceitos constitucionais, ou algo que está disposto na Constituição ou numa lei complementar, uma lei ordinária. Mas nós estamos falando de regramentos normativos de condução do processo de trabalho dos senadores, portanto, um ato interno de procedimento de trabalho interno. Nesse caso, o próprio regimento prevê a possibilidade de, por acordo de líderes ou por vontade da maioria daqueles que estão deliberando, nos casos específicos, decidir de forma diferente. Portanto, nesse aspecto, salvo engano, nada impede que qualquer projeto ou processo fure a fila, vamos dizer assim, de acordo com a urgência, com a necessidade, com o interesse público, com a conveniência, com a oportunidade do momento. Senadora, Otávio, bom dia. Senadora, a senhora tocou em pontos muito importantes, o amplo direito de defesa e a preservação do voto popular. Ninguém pode chegar e caçar o voto popular. No entanto, no outro ponto, esse é um caso um pouco diferente, porque não é uma offshore, não é uma empresa em nome de terceiros de laranjas que requer uma investigação mais sofisticada. É dinheiro na cueca. A senhora acredita que exista alguma explicação plausível para um senador botar dinheiro na cueca?
Otávio, eu não conheço o processo, então vamos lá. Quando eu vou repetir, até para que fique um pouquinho mais claro o meu posicionamento. Eu agradeço a sua pergunta, porque eu acho que se causou alguma dúvida, você causou também naqueles que estão nos assistindo. Nós temos duas situações. Nós temos uma situação onde o ministro do Supremo pede o afastamento por 90 dias de um senador eleito pelo povo, mas, da mesma forma, e está na Constituição, o próprio ministro diz, só que, obviamente, nós dependemos da deliberação do plenário do Senado. Só que esse mesmo ministro pediu ao plenário da Suprema Corte que analisasse, em caráter coletivo, como órgão colegiado, que é essa decisão. Então, até amanhã, nós estamos realmente amarrados ou limitados a uma decisão do Supremo que pode ser contrária à decisão do relator, do ministro Barroso. Consequentemente, se for contrária, portanto, pelo não afastamento temporário, não há mais o que discutir o afastamento. Se for referendada, eu advogo que imediatamente, nós temos que fazer isso, nós pautemos no plenário do Senado Federal para decidir. Bom, mas fiquemos com a primeira alternativa, que o Supremo não referende a decisão do ministro Barroso. Ainda assim, e é isso que eu quero deixar claro, eu advogo sim que o fato é grave e que é preciso ir para o Conselho de Ética. Na forma da pergunta da Júlia, acho que nada impede que esse processo ganhe, pule a ordem preferencial dos processos que estejam lá. O que eu disse sobre a ampla defesa é exatamente no seguinte sentido: no Conselho de Ética, o senador terá direito à ampla defesa e contraditório, mas eu advogo a ida para o Conselho de Ética justamente porque nós, todos nós senadores, que fomos eleitos pelo povo, temos que dar uma satisfação e arcar com as consequências do nosso voto perante a sociedade brasileira. Eu não estou nem pré-julgando, nem declarando voto. Eu estou dizendo que é uma situação grave que precisa ser respondida pelo Senado Federal, porque é a imagem de todos nós que está em jogo, para o bem ou para o mal, independentemente do voto de cada senador. O que a política não admite é a omissão. E a omissão, nesse caso, seria a nossa, se não tomássemos ou se não tomarmos alguma providência, seja ela qual for. Senadora, falando então sobre a sabatina de Cássio Marques, a expectativa dos seus pares é de aprovação. Sei que a senhora não deve se manifestar sobre isso, mas queria que contasse um pouco como é que deve se dar o processo e se a eleição no plenário deve acontecer amanhã mesmo, depois de passar pela CCJ. Sim, Júlia. Amanhã nós temos, talvez, uma das reuniões mais importantes da Comissão de Constituição e Justiça, porque uma das maiores atribuições que nós temos pela Constituição Federal. Todo mundo acha que o papel do senador ou do parlamentar é apenas fazer lei, mas no sistema de freios e contrapesos, do equilíbrio harmônico entre os poderes, nós temos o papel de controlar, fiscalizar os demais poderes, e entre essas atribuições temos a atribuição, o dever constitucional de, uma vez indicado o nome do ministro da Suprema Corte pelo chefe do Executivo, nós temos que deliberar a respeito, passando por uma série de etapas, entre elas a mais importante, que é a sabatina na casa. Essa sabatina, normalmente em todas as, não é nesse caso, mas em todos os casos por onde, históricos, pelos anais da casa, eu já participei de dois, essa terceira sabatina, são sabatinas longas, são sabatinas tensas, o início sempre é tumultuado com questões de ordem, e isso é saudável para a democracia, a política que não tem obstáculos, não tem oposição, tem apenas um lado, é tudo menos democrática. Então, nosso papel lá é, com imparcialidade, analisar primeiro as questões de ordem. Uma vez organizados os trabalhos e tiradas todas as dúvidas do parlamentar, nós começamos a sabatina. Nós vamos seguir rigorosamente o regimento interno, estamos antecipando a reunião para as 8 horas da manhã, porque acho que será uma sabatina um pouco longa em função de ser semipresencial. Qualquer senador, 81 senadores, tem direito a perguntar, no presencial ou através de videoconferência em função da pandemia, só não tem direito de votar. O voto, como é secreto, ele tem que ser feito presencial nos totens instalados no Senado Federal para não ter fila. Então, começa às 8 horas da manhã, pelo regimento interno, depois de resolvidas todas essas questões iniciais, que podem durar mais de 1 hora, às vezes até mais do que isso, nós colocamos pela ordem de inscrição os senadores titulares e suplentes primeiro,
e depois os senadores não membros para falar, porque eles não votam na comissão. São 10 minutos de interpelação, 10 minutos de resposta, 5 minutos de réplica, 5 minutos de tréplica. O que significa que se todos cumprirem todo esse tempo, não acontece, mas se todos cumprirem todo esse tempo, cada senador, no embate, né, com o sabatinado, com o indicado, tem uma conversa, vamos dizer assim, com o sabatinado de 30 minutos, no máximo 30 minutos. Se nós estamos falando que são 80 senadores, se na média normalmente são 50, 60 que fazem a pergunta, nós poderíamos aí levar 2 dias, às vezes até 3 dias fazendo perguntas, porque obviamente não trabalharíamos nas madrugadas. Não é isso que acontece. Normalmente são perguntas mais céleres e mais do que isso. Quando o sabatinado vai chegando do meio ao final, as perguntas vão se repetindo, o sabatinado tende a dar respostas mais rápidas e os próprios senadores menos perguntas, porque as perguntas muitas vezes que fariam já foram abordadas por senadores anteriores. Então, o que eu espero de forma objetiva aqui, Júlia, para encerrar? Eu espero que a sabatina fique mais ou menos na média das anteriores, algo em torno de 8 a 10 horas. Dependendo do horário que terminar, pode sim ir para plenário, que foi a sua pergunta, imediatamente ou no dia seguinte. E por que, nesse caso, eu também advogo que vá logo que possível, porque nós estamos trabalhando ainda no plenário virtual, estamos trabalhando nos nossos estados. A vinda dos senadores semana que vem só para votar no plenário a indicação do ministro é contraproducente e não teria sentido. Então, apenas por isso, eu advogo sim que assim que acabar a sabatina e se houver tempo hábil no mesmo dia, se vote no plenário amanhã mesmo, na quarta-feira, senão nós temos toda a quinta-feira ou mesmo a sexta-feira para deliberar essa questão. Senadora, antes de mais nada, parabéns pela paciência e elegância com que a senhora conduz a sessão quando o senador faz pergunta repetida. Eu, em frente da televisão, eu fico maluco. Falo, pô, mas ele já foi perguntado e respondido. Mas a senhora, com toda elegância, fala, bom, tantos minutos para cá, tantos minutos para lá. Parabéns por se segurar, mas eu vi que também irrita a senhora essa questão. Mas a minha pergunta é outra. Na coluna hoje da Miriam Leitão, vocês bateram um papo sobre a forma de escolha do ministro. Há uma discussão se deve ser com mandato definido e não para a vida toda. Queria te ouvir sobre isso, sobre a forma de escolha dos ministros. Cabe uma revisão dessa escolha? Eu acho que sim, Otávio. Eu vou dizer por quê. Nós recebemos muitas críticas agora, assim, até de parlamentares ou mesmo da imprensa, que a CCJ, as sabatinas, né, normalmente deliberam favorável ao indicado e que devia haver alguma mudança regimental. Eu acho que acabei de dizer, o problema não está no regimento ou no rito, porque se nós cumprimos todos os prazos, dá uma média de 3 dias de sabatina. A questão, não, a meu ver, não é nesse sentido. E nem que o Senado é mero carimbador nesse aspecto, porque os filtros, eles são feitos desde a indicação do presidente da República, que tem que indicar alguém com notório saber jurídico ou ilibada reputação, né? E se não o fizer, esse é o nosso papel no Senado, é fazer o segundo filtro. O segundo filtro é feito pelo relator e ele não opina, ele não dá voto, ele apenas faz um checklist constatando se as certidões entregues são verdadeiras, se elas batem com o que foi apresentado e tudo mais. Então, é mais um filtro. Depois passa-se pelo filtro da sabatina, que seria o terceiro filtro, e depois pelo filtro do plenário. O problema está, muitas vezes, no nome apresentado ao Senado Federal. E essa é a crítica histórica, não estou falando deste sabatinado. Eu repito, eu lembro das críticas feitas ao primeiro sabatinado que eu tive a oportunidade de participar, que foi o ministro Edson Fachin, depois o ministro Alexandre de Moraes, agora o ministro Cássio. Então, há uma discussão, e ela não é simples, e ela já está bem avançada no Senado. Em 2015, foi apresentada uma PEC pelo senador Lazier Martins, indicando uma possibilidade de uma lista que seria entregue ao presidente da República, ele escolheria dentro dessa lista e depois viria para o Senado Federal. Essa PEC, ela começou maior, mais complexa, ela foi bem trabalhada, com audiências públicas, ela foi aprovada na CCJ em 2016, foi para o plenário do Senado Federal em 2017, ali outras PECs foram incorporadas a ela, porque eram similares, com isso teve que voltar para a CCJ em 2018, quando acabou a legislatura.
Estou contando esse histórico que depois caiu na minha mão como presidente da CCJ no início do ano passado. No início do ano passado, chegou para as minhas mãos esta mesma PEC que foi desarquivada. Eu designei o relator original, o senador Anastasia. Ele entregou em outubro do ano passado a PEC. A PEC é muito simples. 2 itens importantes. Acaba com a vitaliciedade, estabelecendo um mandato de 10 anos, que pode ser 12, que pode ser 15, isso pode ser mudado a qualquer momento, não foi votada ainda. Portanto, de 10 anos, mandato para o ministro do Supremo, e a indicação ela continua com o chefe do Poder Executivo, mas mediante uma lista tríplice formada por um indicado do Supremo Tribunal Federal, portanto um juiz, um indicado pela Ordem dos Advogados, portanto um advogado, e um indicado pela PGR, portanto, a princípio, um promotor, um membro do Ministério Público. Então, o presidente teria as mãos para escolher ou um advogado, ou um promotor, ou um juiz. Feita essa escolha, o rito segue normal para o Senado. Eu acho que esse é o ponto. O ponto principal é o filtro inicial. É ali que eu vejo o problema. Não é simples, é polêmico. Se você consultar juristas, alguns vão concordar, outros não vão concordar, mas não tem fórmula mágica. Nós estamos debruçados nisso desde 2015, nós percebemos pelos históricos de outros países, fazendo no direito comparado uma análise, a gente não consegue ver uma fórmula perfeita, mas um pouco melhor que aí está, sem dúvida nenhuma. E é importante, Otávio, desculpa estar sendo longa, mas acho que é uma informação valiosa para quem está nos assistindo e possa formar o seu juízo de valor, que essa PEC teve o cuidado de não impedir o atual mandatário do Executivo, o atual presidente da República, de indicar todos os nomes a que ele teria direito quando ele ganhou a eleição. O atual presidente Bolsonaro tem direito a 2 indicações. Ele está fazendo uma agora e tem direito a uma outra o ano que vem. A PEC fala que ela só entra em vigor em janeiro do ano seguinte à sua promulgação. Como nós não temos condições de aprová-la em 2021, não sei nem se conseguiríamos, se a Câmara aprovaria também em 2022, de qualquer forma, ainda que avançássemos e aprovássemos na Câmara e no Senado em 2021, só valeria para 2022, quando o atual presidente já teria escolhido os seus 2 indicados, justamente para não dizer que é uma PEC casuística ou de oposição ao atual governo, numa transparência total, absoluta, respeitando as regras do jogo, porque é assim que manda a democracia. Tá ótimo, senadora. Esclarecido, então. Agradeço muito a presença da senhora aqui no Em Ponto. Obrigada. Boa sorte amanhã na condução da sessão na CCJ. Eu que agradeço. Obrigada a todos.